Fala galera, 2 centavos na área. E bem, dei uma sumida aí por umas 2 semanas. Basicamente eu tava de férias e, como todo bom brasileiro que mora fora do país, quando você está de férias, você normalmente volta para casa para visitar família, amigos. E eu estive no Brasil exatamente no meio desse caos político que está acontecendo. Então, assim, na verdade eu acabei tendo diversas ideias para colocar para fora, mas eu vou ver se eu faço uma série de vídeos essa semana para tentar colocar tudo que eu queria dizer. Só que não dá para não falar do Congresso finalmente aprovando a abertura do impeachment contra a Dilma e passando a bola agora para o Senado. Eu acho que, tirando toda a parte dos discursos completamente idiotas até certo ponto, da cusparada do Jean Williams no Bolsonaro, do Bolsonaro falando e exaltando um torturador, no todo o que a gente pôde tirar, obviamente, é que o Congresso votou contra a Dilma claramente perdeu todo o apoio político que ela tinha, toda a base que ela tinha até 2 meses atrás, perdeu, obviamente, o apoio do PMDB, que ainda é provavelmente o partido mais bem organizado do Brasil, e que dava todo o suporte para o governo do PT até alguns meses. E isso claramente gerou toda essa instabilidade política que o PT tem passado. E assim, porra, sendo completamente honesto, a pedalada para mim é um motivo, mas também é a desculpa. Se o PT não tivesse se desalinhado com o PMDB, com certeza o pedido de impeachment não passaria no Congresso. Então, certamente houve um crime, sim. Ela deveria sofrer o impeachment, sim, apesar de eu não achar o impeachment a melhor solução, e eu já falei isso aqui antes. Mas eu também tenho total ciência de que a desculpa das pedaladas, ela é exatamente isso. É uma desculpa porque você tem uma quebra de um alinhamento político entre os dois grandes partidos. O PMDB começou a ficar mais do lado da oposição, até porque o movimento contra a PT cresceu muito, então você tem uma oposição que está ganhando popularidade, e o PMDB, ele, novamente, é o partido mais bem organizado e é o partido que quer se manter no poder. Logo, você dá a faca e o queijo para que a oposição consiga ali fazer todos os trâmites legais para que a presidenta sofra o impeachment. E aí, só botando bem claro, né, o impeachment, obviamente, não é golpe. Eu acho que as pessoas que falam tendem a usar argumentos extremamente fracos. Mas um dos argumentos que eles mais usam é que não tem como você tirar um governante que foi democraticamente eleito. E bem, se não tivesse como fazer isso, obviamente que não existiria essa manobra chamada impeachment. Obviamente que não existiria essa abertura. E quando você tem um processo de impeachment, você tem um Congresso que também foi democraticamente eleito e você tem um Senado que também foi democraticamente eleito. E aí, o que é mais democrático? Se tem que passar por todas as instâncias e não é um processo fácil de se fazer, o que é mais democrático do que isso, sabe? O que é mais democrático do que você tomar uma decisão como povo e ver que você tomou a decisão errada e não ter que esperar até o final do mandato para você mudar? Então, porra, acho que usar falta de democracia não se deve. Pode-se usar outros argumentos. Eu mesmo disse que, para mim, a questão das pedaladas é muito mais uma desculpa que a oposição está usando do que o motivo real. Porém, como eu disse antes, o processo de impeachment ele não é um processo de golpe político propriamente dito. Ele é um processo democrático, ele é um processo em que é o próprio reflexo da democracia, entendeu? É você conseguir de uma forma democrática, de uma forma através do voto de pessoas que foram eleitas, tirar um governante que também foi eleito. Nada mais simples do que isso. Outro ponto que é válido tocar aqui rápido é que, dependente do que aconteça no Senado, se a Dilma continuar, ou seja, se o processo de impeachment ficar parado, ou se o Temer assumir, os desafios que o próximo governante vai ter vão continuar os mesmos. Tá? É um aumento do endividamento público que continua extremamente alto para o nível Brasil. A crise econômica brasileira que está gerando um monte de desemprego. Até a última vez que eu vi eram quase 300 pessoas demitidas por dia. Era esse o tamanho do desemprego, do aumento do desemprego. E como eu também já disse antes, isso tende a causar um grande problema agora no meio do ano, quando o auxílio-desemprego de diversas pessoas acabar.
Além disso, você tem, obviamente, a inflação, que continua crescendo, e você tem que tomar medidas que resolvam esse problema, que não são medidas populares, na verdade elas são medidas impopulares. Você vai ter que aumentar a arrecadação, então isso via de regra vai ser via aumento de imposto, você vai ter que diminuir gasto do governo, você vai ter que aumentar juros. Então todas as ferramentas que se tem para contornar a crise, elas na verdade vão dar uma pancada muito forte no Brasil. E foi o que eu disse, sei lá, num dos primeiros vídeos que eu fiz no canal, que era, quanto mais a gente jogar para frente essa crise, quanto mais a gente manter o governo trabalhando da forma que ele está trabalhando, com medidas populistas e que vão contrários ao crescimento econômico de longo prazo, maior vai ter que ser a pancada para você trazer a economia para um crescimento normal, digamos assim, ou para um crescimento orgânico, novamente. Então vai ter que se dar uma pancada muito grande na economia de novo, para conseguir colocar as coisas um pouco no eixo. E assim, nesse momento, o Temer tem melhor condição do que a Dilma de fazer isso. A pergunta é, será que ele vai conseguir? Porque ele pode até ter um partido muito bem organizado, apesar de que mesmo dentro do PMDB você tem pessoas que votaram, por exemplo, contra o pedido de impeachment. Então você sabe que dentro do PMDB você também tem algum não alinhamento. E, além disso, diferente de quando, em 92, o Collor sofreu o impeachment, hoje você tem a população bem dividida. Você ainda tem muita gente, uma parcela sensível da população, que apoia o governo do PT e que apoia a Dilma. Então, Temer, ele também vai se assumir, ele também não vai assumir num estado em que você tem a população apoiando ele. Ele vai assumir com uma população dividida, o que pode dificultar ainda mais qualquer tomada de decisão. E esse é um dos grandes motivos, se não o principal motivo, pelo qual eu acho que a Dilma deveria renunciar, principalmente se o impeachment for inevitável. Porque aí você traz de volta a discussão política para jogo, você pode ter novas eleições e colocar uma pessoa no governo, um líder do governo, que tenha um pouco mais de apoio popular, que não seja uma pessoa que vai estar tão dividida assim. E isso, obviamente, ajudaria na governabilidade do país. Mas, bem, vamos ter que esperar aí para ver o que vai acontecer. Falou, pessoal, um abraço, até o próximo.